Olá, pessoal! A nossa aula será sobre a importância dos combustíveis fósseis, continuação do nosso capítulo 4, Máquinas térmicas no desenvolvimento da economia. O objetivo da nossa aula é comparar os diferentes tipos de combustíveis, a importância na economia e os impactos socioambientais. E como isso começou? Como foi visto, para que as máquinas térmicas funcionem, é essencial a liberação de calor presente em diferentes fontes. Uma das primeiras fontes de energia utilizada pelos seres humanos foi a madeira, que inicialmente era queimada na forma de lenha com a finalidade de aquecer o corpo e cozinhar alimentos. Mas, com o uso excessivo da madeira, teve vários impactos nas florestas, principalmente o desmatamento. Por conta do uso indiscriminado da madeira, teve um avanço no desenvolvimento de combustíveis. Passaram a utilizar gordura animal e óleos. Também utilizavam combustíveis minerais, como carvão, que tem grande importância para o funcionamento de máquinas térmicas e, posteriormente, para a geração de energia elétrica, e o uso de uma fonte menos poluente, que é o álcool. Temos dois tipos de combustível: combustíveis fósseis, que é uma fonte não renovável. Os não renováveis são classificados porque podem não estar mais disponíveis se forem utilizados de forma descontrolada. O exemplo é o nosso minério, que demora milhões de anos para se formar. Uma vez que esse recurso não renovável é consumido, não podem ser repostos em um intervalo de tempo compatível com a vida humana. Encontra-se em grandes profundidades da crosta terrestre e os biocombustíveis são fonte renovável. As fontes renováveis são aquelas que podem ser repostas em um tempo compatível com a expectativa humana. Sua reposição pode ocorrer por meio da própria natureza ou do trabalho humano. Vamos aprender sobre os tipos de combustíveis fósseis. Relembrando, combustíveis fósseis é uma fonte não renovável e são formados pela decomposição de seres que viveram no passado e foram rapidamente soterrados sob altíssima pressão. O primeiro deles é o carvão mineral, caracterizado pela presença de carbono em sua composição. A quantidade desse elemento influencia o tipo de carvão obtido. Entre os exemplos mais utilizados no cotidiano estão a turfa, que é utilizada em fornalhas termoelétricas e na reconstituição do solo. Hulha pode ser utilizada diretamente em fornos nas termoelétricas ou transformada em outro tipo de carvão. E antracito é utilizado em fornos domésticos e em filtros de água. O petróleo é um material de consistência oleosa, formada por uma complexa combinação de elementos químicos, como oxigênio e carbono. Após ser extraído de rochas subterrâneas, esse combustível é levado às refinarias, onde seus componentes são separados. Os materiais resultantes dos processos de separação são chamados de derivados do petróleo, e um exemplo comum é a gasolina. O gás natural é formado basicamente por elementos químicos como carbono e hidrogênio, permanecendo no estado gasoso em condições atmosféricas normais. Ele pode ser encontrado misturado ao petróleo ou separado dele, e seus componentes têm finalidades energéticas ou não energéticas, podendo ter seu uso tanto em termoelétricas e automóveis, quanto na produção de fertilizantes. Materiais como a gasolina, o óleo diesel, a turfa e outros que a gente acabou de estudar são queimados para fazer as máquinas funcionarem. Mas quais são os impactos dos combustíveis fósseis? No processo de combustão, são liberados gases poluentes, como os óxidos de enxofre e o gás carbônico, cujo acúmulo na atmosfera pode gerar alterações climáticas.
Além do uso, a própria extração dos combustíveis fósseis gera impactos na natureza. A sua exploração intensa leva à diminuição dos reservatórios desses recursos naturais, sendo obrigatória a recuperação das áreas mineradas. Lembrando, os combustíveis fósseis são fontes não renováveis. Outro possível impacto é a contaminação dos ecossistemas aquáticos em caso de vazamentos, cuja poluição ocasiona a morte de espécies de animais e vegetais. Muito obrigada, pessoal. Espero que tenham gostado. Bons estudos!